Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa quarta aula de língua portuguesa com a turma do quarto ano. Já estamos no capítulo 2 da unidade 7 do livro 4, Jeitos Modernos de Fazer Poesia, páginas 29 a 33. Os itens que serão abordados na nossa aula: poemas concretos e uso de ser e que. As atividades referentes a essa aula serão atividades da página 31, para entender o texto, página 30, mão na massa, páginas 32 e 33, e a ficha de atividades, páginas 11, 12, 14, 19 e 20. Vamos começar na página 29 com Vale a Pena Conhecer. Bom, gente, na aula passada nós vimos alguns poemas e agora nós iremos conhecer um pouquinho da história da nossa escritora, grande escritora, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles foi uma grande escritora, uma das maiores do Brasil. Tinha um carinho todo especial pelas crianças, mas também se dedicou a escrever poemas para adultos. Ela é considerada a principal poetisa do século XX. Foi Cecília que fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil e publicou poemas inesquecíveis para crianças como O Mosquito Escreve e Colar de Carolina. Os versos de Cecília conseguem despertar nas crianças o interesse pela poesia e encantam os marmanjos que já são apaixonados pela boa leitura. Poemas concretos, né? Nem todos os poemas são compostos, tá, de um verso abaixo do outro, formando estrofes, não é isso, gente? A gente sabe que nem todo poema ele é composto de linhas, né, que os versinhos, as estrofes. Existem poemas bem diferentes. Olha esse poema aqui, Solo Sente. E dentro desse solo sente, cada palavra dessa que está vazada, está escrito seco, né? Solo sente, seco. Página 30, primeira questão para entender o texto. O que você percebeu de diferente nesse poema em relação aos outros que a gente já viu nesse capítulo? Gente, o que esse poema tem de diferente dos outros? Os outros poemas que nós lemos, eles eram poemas em que tinha aqui o verso, né, cada linha, estrofe, a gente tinha de verso, rima. Mas esse poema ele é diferente, ele tem uma palavra vazada, dentro dessas palavras tem outra palavra, uma palavra bem grande, outra palavra bem grande embaixo. É um poema que tem uma estrutura diferente dos outros poemas. Segunda questão: como são apresentadas as palavras do poema? E que palavras são essas? Bom, a palavra seco ela é usada repetidas vezes para compor a palavra solo e para compor também a palavra sede, né? E a palavra sede ela é usada para compor a palavra sente. Então, se você analisar aqui o nosso poema, olha só, em cima tem assim, solo, cheio da palavra seco. E embaixo nós temos sente, cheio da palavra sede. Terceira questão: que relação há entre essas palavras, solo e seco? Por quê? Gente, a palavra seco ela é usada na composição da palavra solo, funcionando também como uma qualidade, tá? Então, seco está dizendo uma característica do solo. E o que as palavras usadas no poema elas têm em comum? Gente, todas elas começam com S. E o que essa característica produz? Olha só, produz um efeito sonoro. Solo, seco, sede, sente, né? Essa musicalidade, esse efeito sonoro é causado por essas palavras que começam com S. Quinta questão: converse com o professor e com os colegas e responda. Os poemas concretos podem denunciar algo da realidade? O que esse poema está denunciando, gente? A questão da falta de água, não é isso? A questão de que a falta de água, ela está fazendo o quê? Ela está ocasionando esse solo seco e vai ocasionar sede também. Então, ele está falando sobre esse problema da água. Os chamados poemas concretos, eles apresentam vocábulos, ou seja, palavras, né? Frases ou caracteres
disponibilizados no espaço da página. Essa disposição de palavras, ela configura um elemento para a criação de poemas concretos. Tão importante quanto as palavras são o seu aspecto visual. Então, quando vocês forem analisar, ler um poema concreto, analisem também a questão do visual, como é que essas palavras elas estão dispostas. Página 31, usos de se e que, né? Leia a seguir mais um poema do Sérgio Caparelli. Cavalo a galope. Um cavalo marinho com o meu carinho, uma estrela cadente com o meu presente, um pedaço de queijo com o meu beijo, um martim pescador com o meu amor. Para mandar um abraço, como é que eu faço? Num cavalo a galope, clap, clap, clop, clap, clop, clap, clop. Primeira questão. Analise as características do poema Cavalo a Galope. Ele tem verso com rima? Sim, gente. As estrofes têm estruturas repetidas? Também. Tem 6 estrofes? Ok. Tem 2? Não. Tem 12 versos? Sim, ou seja, 12 linhas, né? As rimas estão em todas as estrofes? Também estão. Leia em voz alta as seguintes palavras usadas no poema: cavalo, cadente, queijo, com, clap. O que essas palavras têm de comum? Gente, todas elas têm o som de que, né? Cavalo, cadente, queijo, com, clap. Terceira questão. Por que a palavra queijo, ela não é escrita com a letra C? O que vocês acham? Se eu tirasse ali o que e colocasse C, como é que ficaria? Já pararam para analisar? Vamos lá, gente. Só a gente lembrar de uma coisa. O C, antes do E, da vogal E e da vogal I, ele tem som de C, de S. Ó, cela, cereja, circo. Então, o C antes das vogais E e das vogais I, ele tem som de S. Já o meu C, tá bom? Antes de A, de O e de U, ele vai ter som de Q ou K. Quando forma uma sílaba com as consoantes R e L, ou com as vogais A, O, U, representa o som de K. Por exemplo, cravo, carro, cozinha, clone. Assim, para representar o som de K com as vogais E e I, a gente usa o QU, tá bom? Por exemplo, queijo, quiosque, quiabo, certo? Olha aqui alguns exemplos. C do cinza. O meu C antes de E e de I tem som de S. Já observem aqui. Casa, coco, cuidado. O meu C antes de A, O, U, ele tem som de K. E quando eu vou usar antes do E e do I, eu adiciono o QU, porque senão ele vai ficar com som de C. 15, quero. Página 32, mão na massa, primeira questão. Escreva o nome do que está representado nas imagens a seguir. Vamos lá. Mosquito, morcego, cenoura, capivara, sem cofre. Quibe, 505. Segunda questão. Complete a cruzadinha de acordo com as imagens. Aqui nós temos as nossas imagens, né? Imagens de 1 até 10. Agora vamos ver como ficou a nossa cruzadinha. Vamos lá. Número 1, coqueiro. Vou colocar só os que tem aqui, tá bom, gente? O 6, esquilo. 5, liquidificador. 10, leque. 4, raquete. 8, periquito. 9, tanque. 7, buquê, tá? E 1, coqueiro. Agora vamos ver o restante das nossas palavras. Tá faltando aí o 2 e o 3, né? 2, quiabo, e o 3, esquimó. Agora nós iremos para a nossa atividade na ficha, página 19. Primeira questão. Vocês vão colocar conforme as características. Se for um poema, P. Poema concreto, C. Se a característica se aplicar nos dois, você coloca PC. Geralmente é composto de versos e estrofes?
poema. É explorado o aspecto visual, poema concreto. Geralmente apresenta rimas, poema. O espaço da página é aproveitado com palavras em diferentes disposições, poema concreto. Algumas palavras podem ser decompostas, poema concreto. Apresenta um ritmo de leitura, aplica-se aos dois. Segunda questão da página 19. Pontue corretamente os trechos a seguir. Enquanto a mãe costurava fantasia, conversava com as meninas. Vocês já decidiram que presente vão comprar para a professora? Pontos de interrogação, tem uma pergunta aí. Elas responderam que ainda estavam decidindo entre um livro, vírgula, uma flor, vírgula, um creme ou uma agenda. Nós temos uma vírgula separando enumerações. A mãe ficou espantada, 2 pontos, porque alguém irá falar travessão antes da fala, como vocês são indecisas. Ponto de exclamação, porque aqui há uma admiração. Durante a entrevista, quando perguntada sobre sua torcida, disse, eu ainda estou indecisa. E aí nós temos uma admiração, temos um ponto de exclamação e o finalzinho das nossas aspas, lembrando aqui, 66, 99. Ao encontrar a bagunça que a Lili fez em sua ausência, vírgula, Luana disse, muito bonito, coloca aqui entre aspas o que você fez, hein? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Esse bonito aqui, que é uma palavra que está sendo usada no sentido figurado. Página 20, vocês vão criar 2 frases para cada sinal de pontuação que estão indicados aqui. Parênteses, 2 pontos, pontos de exclamação e ponto de interrogação. Agora nós iremos fazer a correção da nossa atividade de casa, página 15. Leia um trecho do poema Morte e Vida Severina, que foi encenado em muitas peças teatrais. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram, então, de me chamar Severinos de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta cismaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vossas senhorias. Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Página 16. Sobre o trecho do poema, vocês vão pintar o que é correto no quadro abaixo. A intenção é que o personagem se apresente ao leitor? Verdadeiro. Tem 22 versos? Verdadeiro. Tem rimas? Também. É um poema concreto? Não é. O personagem conta um pouco da sua família e da sua história de vida? Verdadeiro. Item B. Retire do texto as palavras que rimam com pia. Então, vou mostrar. Romaria, freguesia, sesmaria, senhorias e Zacarias. Item C. Crie perguntas que poderiam ser respondidas com os versos do poema. O meu nome é Severina. A pergunta deveria ser: qual é o seu nome? Resposta: Maria. Então a pergunta: como é o nome da mãe de Severino? Próxima resposta: lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. De onde você vem? Página 17, primeira questão. Leia a seguir o poema de Cecília Meirelles. Tanta tinta. A menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, a menina tonta não viu a tinta da ponte. Item A da página 18. Esse poema é composto de palavras que se repetem as consoantes T, P e N e as vogais A, O, I. Que palavras são essas? Escreva a seguir. Então nós temos tonta, toda, tinta, tanta, tontinha e tenta.
Desaponta, ponte, espanta, pinta, ponta, desaponta, ponto e pinta. Item B. Explique o uso dos sinais de pontuação nos seguintes versos. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? Parênteses, vão indicar a parte da explicação, né? Uma parte dessa explicação. 2 pontos, introduzem uma pergunta da personagem. Pontos de interrogação indicam uma pergunta. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo. Continuem acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!